Bem-vindos a mais um episódio do 40 Pode Mais. E aí, parceira, tudo bem? Tudo certo, e por aí, como é que tá? Tudo jóia. Tava aqui pensando nos tantos assuntos que a gente quer trazer pra cá, né? E a gente tem assunto e coisas que estão acontecendo, coisas que a gente vive, assuntos interessantes. Eu pensei em te trazer hoje pra nossa conversa, me diz o que tu acha. Os novos relacionamentos. Eu nem tô falando aqui de casal. Tá. Relacionamentos de forma geral. Uhum. Às vezes eu sinto que a gente tá passando por um momento assim tão interessante sobre isso. É O que verdade. tu acha? Acho ótimo. Bora lá? Bora lá. Vamos falar sobre relações humanas. Mas eu te diria pra gente trazer um pouco mais para as amizades. Uhum. Uma relação tão complexa, né, Gabi? Que às vezes a gente não dá a devida... Eu nem vou falar importância, assim. Eu acho que a gente não dá devido empenho, Uhum. que é diferente de importância. Porque parece que tá na vida, parece que ela funciona sozinha, parece que ela vai caminhando sozinha ao longo Sim. da vida, né? Aham. Mas aí chega em algum momento, e eu cheguei nesse, que tu fica te questionando assim, perdi algumas, tô meio que com preguiça de conquistar novas, Aham. tentando entender como que se faz pra cultivar. E antes parecia tudo tão leve, não sei qual a tua percepção sobre isso. Dá uma preguiça, parece, né? Então. Abertamente falando aqui, como é a proposta do nosso espaço, é uma preguiça, porque relacionamentos, em geral, demanda muita energia, demanda muita dedicação. E aí associar isso às escolhas que tu faz da tua vida, profissional, pessoal, tu ter que dar conta de mais isso, né? E é interessante isso que tu falou das amizades, elas parecem que elas vão indo na vida, né? E aí, quando tu para pra pensar, tipo, nossa, tu olha pro lado e não tá mais ali. Afastou, Sim. né? Afastou, se perdeu, foi, deixou. Quando tu Aham. percebe, ela já não tá mais ali. E às vezes eram grandes amizades. É. E aí é muito estranho, não sei se já aconteceu de tu encontrar, sei lá, num supermercado, alguém que tu era muito próximo em alguma fase da vida. E aí tu encontra aquilo e tem ao mesmo tempo que tem um abismo entre vocês, as duas pessoas, tem toda uma história muito forte ali, né? Sim. É um resgate daquela época da tua vida. E aí dá uma bugada, assim, tipo, tu não sabe se tu sente aquela nostalgia ou se tu mantém aquela postura de tipo, tu aí, eu aqui. É muito estranho, porque são pessoas que fizeram parte, né? Eu sempre fui uma pessoa de poucas amizades. Uhum. Assim, eu era daquelas que era eu e mais uma, dupla inseparável, né? Me grudava numa e ia o resto da vida. E há uns anos atrás eu reencontrei uma dessas colegas de colégio, que se tornou uma grande amiga. A gente andava juntas e aquela coisa de combinar roupa, cabelo, tudo, né? E a gente se reencontrou. Vira irmã, né? Vira irmã, exatamente. E a gente se reencontrou. E foi super gostoso. A gente se programou, né? A gente marcou um encontro. E foi super gostoso o encontro, mas não era mais aquelas duas meninas. Porque a gente ficou anos ali. A gente fez a parte do colégio, depois se afastou. Uhum. Faculdade de um lado, faculdade de outro. E perdeu total a conexão. E a gente se reencontrou em função de rede social. A gente marcou o encontro. E quando a gente se viu, foi muito gostoso. Mas não era mais aquela história, entende? Uhum. Então, Perdeu um pouco da intimidade, da coisa cotidiana, a vida foi levando. Isso, Sim. era sentar e dizer, e aí me conta. Sim, aí ficar estimulando que viesse ali o Isso. Acho que quando a gente fala um pouco de preguiça, é por isso, assim, quando a gente tem esse lapso de tempo de conexão nas amizades, quando a gente resgata, tem essa coisa que eu não vou falar que é cansativo, assim, mas tem uma coisa, tu tem que te doar um pouco mais para que aquilo de novo cole. Isso aí, né? isso aí. Que aquilo... Exatamente. E ao mesmo tempo que tu tá conversando e tendo que fazer esse movimento para que haja uma proximidade novamente, o olhar parece que ele fica catatônico, porque ele tá lá no outro tempo. Então, o teu cérebro tá visitando um espaço que faz tempo que não existe. E aí começa a bater aquela saudade ou, tipo, aqueles questionamentos. Por que eu fazia isso? Enfim. E ao mesmo tempo tu tá tendo ali que
puxar aquela conversa. Isso assim, quando é amizades que já existiram, né, que já foram muito próximas, e há um momento, uma oportunidade de reencontrar. Mas agora fazer novas amizades. Sim. Ai, final de semana tu tá em casa, tipo assim, vamos dar uma volta com fulano e fulana, acho que vai ser legal tudo. No imaginário é muito legal, mas na hora de Sim. pôr em prática dá uma preguiça. Eu acho que é isso. Tem tanta coisa no assunto amizade, me veio agora te ouvindo, coisas de cultivar as antigas e de fazer novas, né? São duas coisas distintas, assim. Na parte de cultivar, eu acho que com a maturidade a gente também vai entendendo o lugar dos amigos na tua vida. Uhum. Eu, por exemplo, eu tenho 3 amigas que a gente tá indo para 25 anos. Para mim é um presente da vida. A gente às vezes passa 6 meses sem se ver pessoalmente. Mas quando a gente tá junto, a gente volta pro mesmo lugar. Eu digo que Ai, tem que cortar. Ui, que saco. Não vale porque tu chora e eu sou Maria Chorona. Pera, já deu. Pegamos numa hora, então. Tá, deu. Bora. Nem sei onde é que eu parei. Mas isso não estava programado, né? Meu Deus do céu, que loucura. Te emocionou lembrando das amigas? Sim. Amigas, porque... Nossa senhora, muito especiais. Muito. Legal. Muito. Vamos. Tá, paradinha pro choro, senão não é eu. E vamos seguir o baile aqui. Eu me emociono quando eu falo delas, porque eu acho que é uma das grandes riquezas da minha vida. Eu já passei tantas coisas nesses 25 anos e elas sempre me enxergaram muito além das coisas. Uhum. É um porto seguro de quando eu tô com a Daisy e com a Jana, eu sou eu na essência. Eu sou eu com os meus sucessos, com os meus fracassos, com as minhas dores. Isso é muito bonito de falar, mas se vive pouco na vida. Uhum. Eu, às vezes, quando eu tô muito feliz, eu gosto de me conectar com elas, porque elas também me voltam para uma realidade de saber como que eu cheguei naquela felicidade. E quando eu tô muito triste, eu também quero estar com ela, porque elas são uma base, sabe? Realmente foram tantas e tantas coisas que a gente viveu nesses 25 anos e o olhar delas é sempre dentro. Ele nunca foi sobre a minha condição financeira boa, sobre as viagens que fiz, sobre o que conquistei. Não, foi sempre sobre sentimento. Uhum. Elas, em tudo, elas estiveram comigo. 100%. São 3 mulheres de idades... a gente tem praticamente a mesma idade. As 3 com filhos únicos. Uhum. Então, a gente tem várias coisas que nos conectam. Assim, dores muito parecidas. A vida... no trabalho, a gente se conheceu no trabalho, uma amizade do trabalho. Mas eu sou tão eu com elas que eu diria pra ti que talvez seja a minha melhor versão. Uhum. Minha, quando eu tô do lado das duas. Porque sou eu não preciso nada, eu não preciso fingir, eu não preciso falar, tudo flui, a gente vai na casa uma da outra e conversa 5 horas. Sem nenhum apego do que eu tô servindo, do que eu tô... É muito difícil verbalizar o que acontece, mas pra mim é uma grande riqueza. É como se quando a gente estivesse as 3 juntas, o mundo lá fora Sim. não tem dores. Uhum. É só aquelas 3 mulheres ali que se conhecem de uma maneira... Conhece a alma uma da outra, Uhum. sabe? Uhum. A gente se diz te amo, a gente tem o nosso grupo, só as fortes o nosso grupo. Boa. E tem muita dedicação também. Agora trazendo pra coisa da manutenção, né? Sim. Eu sempre tive muito claro o peso das amizades, a importância das amizades na minha vida. Talvez eu tenha trazido isso da minha mãe, assim. Eu sempre soube que manter amizades dá trabalho, que tu precisa cultivar elas.
Só que para isso tu tem que eleger quem realmente é teu amigo, quem realmente vai fazer a história, Claro. quem realmente tá do lado. Porque se tu quiser esse tipo de nível de amizade com 20, 30 pessoas, infelizmente a tua vida vai ser para ficar fazendo... Alimentar, nutrir essa E amizade. com elas, nunca precisou dizer, sempre foi, Uhum. né? Só que, por exemplo, às vezes chega assim, períodos que a gente tá 4 meses sem se ver, se falando, tá, e aí? Vamos marcar? Vamos marcar. E olha que interessante, a gente não desmarca. Ah, mas Uhum. pode acontecer. Não, a gente não desmarca. Se a gente entrou no grupo, a gente firmou que na terça-feira da próxima semana a gente vai fazer aquele encontro, a gente vai fazer aquele Independente do que encontro. acontece. Aquilo entrou para a lista de prioridades lá em cima. Tu teve tempo para decidir se aquele dia era da amizade. A Aham. gente não desmarca. Já aconteceu desmarcar? Tá, já aconteceu, mas aí foi alguma coisa muito pontual. A gente já saiu de Canoas, com chuva, tempestade, mas a janta estava marcada. Uhum. E por que eu não vou, Gabi? Porque tá chovendo e tem trânsito. Se fosse para trabalhar, eu não ia. Ia. Uhum. Se fosse para um outro compromisso qualquer, eu não ia. Então a gente sempre coloca nesse lugar de importância, Sim. sabe? Sim. Então isso fez com que a nossa amizade ela fosse muito duradoura, ela fosse Uhum. muito verdadeira. Então eu entendo que é um presente da vida. Tá, mas eu tenho outras tantas assim? Tem não. Porque tá bom com as duas. Porque é o que a gente tava falando. É. Tu tem que regar, dar trabalho, tu tem que manter. E também, eu não sei se pra ti acontece, sabe? Eu tenho novas amizades depois disso, de 10, 12 anos. E às vezes tu vai perdendo pessoas no meio do caminho que elas não seguem porque não entendem como tem que ser nesse mundo. Amizade cobradora, gente. Tô Exato. fora. Exatamente Ah, mas tu isso. foi na casa da fulana e tu não veio na minha. Ah, Uhum. mas faz tanto tempo. Ah, mas a gente tem que fazer um churrasco. A gente não Não tem tem que que. nada. Exatamente. Esse tipo de amizade eu nunca fui boa. Eu sempre fui a amiga que não fica toda hora mandando mensagem. Na época não era mensagem, né? Mas Uhum. ligando, enfim. E eu fui cobrada algumas vezes, né? E não funciona. Na verdade, eu não essa cobrança não faz sentido pra mim. Eu não consigo entrar nessa vibe. Aí, em vez de eu sentir vontade de, vou fazer, me repele. Não quero esse tipo de coisa, de cobrança. Porque eu tenho uma amiga que ela tava lá sábado, né, na inauguração. A gente tem uma amizade de 24 anos também. Uau, que legal. E só que ao contrário de ti, agora se tu for falando, eu fui ficando pensando, poxa, por que eu não faço isso? A gente não se vê, a gente fica um ano, talvez, sem se ver. Mas é aquele tipo de carinho tão forte, é um elo tão forte que se ela me mandar uma mensagem, um ano sem se ver, ela me mandar uma mensagem, oi, a conexão é a mesma, Uhum. sabe? E isso a gente não se cobra, né, sobre presença física, mas porque a gente acho que tem uma coisa que é velada entre nós, que a gente tá ali. Mesmo não estando na presença uma da outra, a gente tá ali, uma para a outra, né? E é Mas interessante. tem que cuidar muito, Gabi, só fazendo um parênteses, que isso pode ser uma armadilha do nosso mundo agora. Essa coisa que a gente não se cobra, porque eu também, né, faço isso. Às vezes a gente não se cobra, é quase um atenuante para uma coisa que a gente não tá priorizando em fazer. É uma zona é um conforto, né? A vida tá muito corrida, o importante é a gente saber que tem uma outra. Uhum. Pera, aí tudo bem, tu segue com aquela amizade, mas tu leva ela de um outro jeitinho, talvez um pouco menos humano, a conexão segue, mas às vezes a gente tem que Não, é verdade. parar e refletir sobre É verdade. isso. A cobrança, ela tem uma linha tênue ali, né? Ela não pode ser excessiva, mas eu acho que é saudável quando ela tem pouquinho, sim. né? Porque a relação humana hoje, ela tá muito perdida, vamos dizer, ela tá muito banalizada, né? Até assim, quando a gente começou a falar, eu pensei assim, bom, Vou chamar minha amiga hoje. O relacionamento interpessoal, ele mudou muito depois da pandemia. Mas esse meu comportamento já é de antes, então não dá pra botar a culpa também, da pandemia, porque a gente adora também achar alguma coisa pra botar a culpa, né? Então, muita gente diz, depois da pandemia, as pessoas, tudo mudou, tudo é diferente. E tu não acha que a rede social contribuiu também? Claro. E o WhatsApp também? Sim, exatamente. O WhatsApp e a rede social, ela te põe próxima à pessoa, mas ela também te causa um distanciamento
quase que uma frieza ali no... Olha que interessante, né? Você tá falando, a rede social, ela te aproxima daquela pessoa estranha que tu nunca viu ao vivo e às vezes tu passa... todos os dias tu faz questão de ir lá, olhar os stories, tudo pra ver a vida da pessoa, saber dela, mas tu não tá presente na vida da tua amiga. Porque a gente colocou as coisas muito parecidas. A gente tá quase igualando ao contato. Mas eu falo todo dia. Eu falo isso muito com meu filho, fugindo um pouquinho da relação de amizade. Mãe, mas eu falo contigo todo dia. Cara, não, tu não fala, tu escreve. Eu preciso te ver, preciso abraçar, preciso estar perto, tá? E aí a gente vai aprendendo como fazer para que não seja também, né? Sim. Tem um novo tempo para ser entendido, tem um novo tempo para ser construído com as relações humanas no meio desse furacão todo que a gente está vivendo. Mas a gente não pode perder, a gente tem que achar a linha ali e não pode... Eu não sei, eu acho muito complexo. A gente parece que cada vez mais se afastando e cada vez sentindo mais falta. Eu acho que teve um primeiro momento que não se parou para pensar nisso, de sentir a falta. Foi tão automático, todo mundo, né? A rede social, a internet, foi... E de algum tempo pra cá eu percebo que tudo vem mudando e tentando ser resgatado um pouco. Tentando achar o equilíbrio entre o passado, tô fazendo sinal de aspas aqui pra quem tá só escutando, e o presente e futuro, sabe? Essa loucura. Porque até mesmo a forma como as pessoas consomem os conteúdos, né? A gente que produz conteúdo tá toda hora tendo que entender o algoritmo e produzir um novo formato, porque o consumo das pessoas muda. E aí, se a gente pensar, trazer para esse assunto das relações interpessoais também, né? A gente acho que tá tendo, bem como tu falou, a gente tá tentando entender um novo jeito desse novo mundo, de como manter e alimentar e nutrir essas relações interpessoais fora, né? Não tão, ou somente no mundo via digital, assim, né? Internet. É um combão, né? É um combo de confusão coisas. Do caramba, na verdade. É muito trabalho, é uma vida muito acelerada, são muitas coisas. A rede social que te aproxima, de certa forma, das pessoas, né? O WhatsApp que te agiliza muito. E a dedicação que tu tem que ter pro pessoal, ela vai ficando meio que depois, assim... de lado. Sim. Eu recebia muitas pessoas na minha casa. Eu sempre fui muito, assim, de trazer, de amizades. E quando eu casei com o Jonatas, ele não tinha muitas amizades. Foi uma coisa que eu cobrei, assim. Daí eu falei assim, mas quem eram os casais que conviviam contigo? Não, a gente não tinha. Achava estranho até. E eu sempre com aquela ânsia. Eu preciso de pessoas, a gente precisa fazer coisas. Hoje a gente tá um misto dos dois, sabe assim? Nem tanto e nem... Porque... De novo, pegando outro gancho, agora a gente vai aqui, tem pessoas que quando começam a divergir o propósito, o pensamento do teu jeito, tu também acaba e não tem, afeta. Não adianta dizer que não. Eu sou super amiga de uma pessoa, não vou deixar de ser amiga porque ela tá pensando diferente de mim. Não é por aí. Mas quando o propósito de vida e os valores mudam um pouquinho, acaba fazendo com que a conexão já não seja mais tão... Sim. Aí tu encontra de vez em quando, toma uma cervejinha, tu faz um churrasco e passa para um outro lugar de amizade. Isso mesmo. Isso é interessante. Tu colocar a amizade no lugar certo. Isso eu aprendi em terapia. A vida é uma grande gaveta, né? A gente tem que arrumar as bagunças, conseguir fechar quando tá resolvido, colocar cada coisa na gaveta certa, porque às vezes quando essa mistura acontece, tu acaba perdendo pessoas super... valorizando outras, enfim. Então, tem amizades que tu tem que entender o papel delas. É o que eu falei das minhas duas amigas. Elas são para 100% da vida. O bom, o ruim, a essência. Mas tem outros assuntos que são com outras amigas. São amigas agora, recente, que é um outro tipo de coisa. E tem amizades que são para tu tomar uma cerveja, tu fazer um teu churrasco, tu dar muita risada, tu descontrair no melhor do momento. E depois a gente vai seguindo a vida. Às vezes tudo se confunde quando tu não consegue colocar as coisas no lugar certo e acaba te decepcionando com o todo. Tem que ter uma sabedoria também para construir as tuas amizades. Sim. Uma certa maturidade também. Quem de nós já não se decepcionou com amizades na adolescência, né? Nossa. Ai, mas ela era tão minha amiga, agora ficou com ele. Não, ela não era. Tu que não soube ver que ela nunca foi. É verdade. Né? Tem uma coisa emotiva também, um certo encantamento. Tem uma frase que eu ouvi certa vez. Eu sou muito intensa, tá? Eu conheço a pessoa hoje, amanhã eu quero fazer uma viagem com ela. Eu quero
E aí tem uma certa... uma frase que eu ouvi uma vez que diz o seguinte: quando a gente começa uma amizade, a gente não pode abrir a porta. A gente tem que começar com uma flechinha da janela. Bem devagar, porque depois que tu abriu a porta, fechar pra pessoa vai ficar muito difícil. É verdadeiro demais isso. Então vai devagarinho, vai um olharzinho, aí depois tu abre um pouquinho da cortina, daí tu vai deixando que ela entenda onde o teu lugar, e aí depois tu abre a porta e traz. Quando a gente entende tudo isso, também fica mais fácil para construir novas amizades, Uhum. né? Tu já fica entendendo, sabendo como fazer pro caminho. Junto com toda a dedicação, toda a preguiça que a gente tem que ter para novas relações, se elas são necessárias ou não, porque qual o problema se tu não tá afim de te abrir, né? Porque tem isso também. Então, lá em casa, tava falando tu e o Jonas, né, quando se conheceram, lá em casa o Gabriel sempre foi o socialite do relacionamento. Ele veio com uma quantidade muito maior de amizades do que eu. E o Gabriel tem cara de muitos amigos, né? Total. Comunicativo. E ele gosta, né, dessa questão, assim, de se comunicar. Eu gosto também, eu me comunico dentro dali das minhas... do que é cômodo e confortável pra mim. Mas ele tem essa facilidade. E eu aprendi muito com ele, inclusive. Eu melhorei muito, desde que a gente começou a se relacionar, a me comunicar e fazer relações, né? Mas... ainda assim, não, talvez não houve uma cobrança dele, sabe? Cadê as tuas amizades? Lá no início me perguntou, mas eu não entendi como uma cobrança. Uhum. Mas eu me cobrei muito já, né? E aí eu entendo hoje também, depois de terapia, que talvez eu seja uma pessoa mais... não retraída no sentido de não conseguir, mas de ser uma pessoa que gosta de ficar um pouco mais sozinha, né? Eu entendo a importância. E tu tá falando hoje esse episódio, eu vou ter que escutar ele várias vezes, porque eu tô aprendendo muito. Tem muita coisa acontecendo aqui, muito ensaio, muita pecinha se encaixando. Mas também não é o errado. Não, claro eu não que querer... Não é que eu não quero ter amizades, é difícil eu falar isso. Mas tá tudo bem, sabe? Claro. Viver dentro do meu mundo mais fechado. Claro. Né? É se conhecer, né, Gabi? É saber como que isso funciona pra ti. O quanto isso... Como eu falei, quando eu casei com o Jonas, eu vinha de uma avalanche de amizades no meu casamento anterior. Nós tínhamos um grupo fechado. Era quase um clã, assim. Aqueles casais, uma vez por mês, tem que fazer coisas. Quando eu casei com o Jonas, disse que nada acontecia. Eu falei, meu Deus. E hoje eu já não cobraria ele. Porque eu já entendo que... a felicidade não passa por ter ou não amizades. A felicidade passa quando a gente entende o que a gente precisa para ser feliz. E se a amizade está dentro desse precisa, tem que saber de que forma também. Não adianta ter 20 amigos e tu não ter a nobreza, a consciência, o amor daquela relação ali. Então, realmente, amizade é um assunto complexo. Sim, talvez... E assim, tu tá falando das tuas amigas, né? Só uma curiosidade que surgiu enquanto tu falava... Vocês viajaram juntas já? Já. Deve ter sido muito bom. A gente já fez muita coisa juntas. Que legal. A gente já fez uma viagem só de meninas pro Rio. Coisa boa. Enfim, a gente ao longo desses 25 anos, a gente já fez bastante coisa legal. Porque eu não tenho irmãs, eu tenho irmãos homens, né? Eu não tenho irmã mulher. Então, eu não sei dimensionar, porque por mais que eu tenha, né, relação de irmãos, ok, tudo certo, mas não tem esse vínculo, assim... de amizade, né? Como é com amiga. E tu tem irmãs mulheres, né? Tenho. Mas é diferente? É diferente. Pois é. A minha irmã talvez seja a melhor amiga. Mas, então, interessante isso. Eu diria que a minha irmã e a minha sobrinha, a filha dela, hoje são meu porto seguro, assim. Mas elas têm um amor... em cima de qualquer coisa, protetor, porque a gente tem um elo de amor muito forte. E com as minhas amigas, há também críticas, sem a relação de amor familiar. Porque a Jana e a Deise, elas me dizem coisas duríssimas quando precisam dizer. E a gente diz uma para as outras. Mas quando eu falo duras, é duras. A gente brinca que quando a gente se conheceu há 25 anos atrás, nós tínhamos lá na empresa uma salinha do café. E quando uma estava fazendo uma
merda, e a outra, a gente diz assim, vamos pra salinha. Mas isso no trabalho, assim. Isso foi pra vida. Então, quando uma percebe que tá fazendo uma... Aham. eu já vou te botar na salinha. Mas a gente fala, Sim. pô, Leila, tu tá fazendo uma grande... Com a minha irmã, ela também fala, mas de um outro jeito. Sim, Porque há aham. sempre um amor protetor. Não Entendi. adianta, nas relações familiares, e quando a gente tem uma boa relação, uma forte relação, tem uma certa proteção. Uhum. Tu bate pouco e tu já sopra. Tu tende a mostrar um lado positivo do porquê do erro. Entendi. Então tem essa diferença, Uhum, sabe? uhum. Mas claro, eu acho que também vem dessa relação de amizade com a minha irmã e com a minha sobrinha, que eu vou levando. Como eu disse no início, minha mãe era uma mulher de muitas amizades também. Uhum. A gente foi criado assim. Mas sabe um ponto que eu não tinha refletido e agora tô dizendo, minha irmã não tem muitos amigos, não. Olha A minha aí. irmã é muito parecida contigo. Aham. Já é mais fechada e poucos amigos. E não sinto que falte, ela é ótima, ela é maravilhosa, ela é feliz dentro do conceito que ela estabeleceu para a vida dela, para a felicidade dela. É eu, a Júlia, ela tem, né, pontuais assim, mas essa coisa que eu tô te dizendo, talvez tenha a ver com intensidade, com romantismo, com... Não? Pode ser sim. Talvez. Se ela é uma... A minha irmã é mais... razão. Minha irmã é mais razão, Gabi. Como eu. Minha irmã é mais razão. E eu de razão tenho bem pouco na vida. Por isso que elas me põem na salinha 20 vezes e eu não ponho elas nenhuma. Leila, pelo amor de Deus, o que tu tá fazendo? Tá, daí eu escuto. Mas bom que eu tenho um lugar pra voltar à razão. Sim. Bom que essa amizade veio pra, né, pra somar, pra nutrir, pra... Mas eu acho que tem a ver com isso. Eu não sei, vamos deixar aqui pra vocês, se quiserem pode comentar aí. Se ter muitos amigos ou poucos amigos tem a ver com razão, com emoção. Por que as pessoas têm mais ou menos amigos? Exatamente. Por quê? Porque nutrem mais, porque buscam mais, porque as amizades também podem ser mais superficiais. Tem disso também, né? Eu acho que pra te ter muitas amizades, um grupo muito grande que seja assíduo na tua vida, eu acho que caminha um pouco mais no superficial. A gente tinha que ter uma tabela pra falar sobre isso. Amizades pra vida, amizades pra churrasco, amizades pra confissões. Porque tem níveis de amizade. Tem níveis de amizade. Na hora de pensar, não dá pra colocar tudo no mesmo lugar. Né? De jeito nenhum. E que eu falei antes, quando a gente entende essa matemática das gavetas, de onde estão o lugar das amizades, tudo flui melhor. Porque aí tu não cobra de quem... não tem que cobrar, e tu não vai levar assuntos que aquela pessoa, de acordo com as próprias vivências, ela não vai ter a sabedoria ou a maturidade, ou o que tu quer ouvir, tu não leva pra ela. Tem isso também. Tem coisas que... Por exemplo, eu não falo de Instagram com essas minhas amigas. Não fala? Não. Elas não querem nem saber de Instagram. Porque tu te expõe demais, porque não sei o quê. Mas o meu trabalho foi. Há uns anos atrás não se fala. A gente vai muito mais... No ser. No ser. E eu já tenho uma amiga, que fazem uns 10, 12 anos que a gente se fala, que Instagram é com ela. Pô, tu viu essa coisa aqui que eu postei? Não, porque eu não sei o quê. Tu vê que interessante, ó. E tu tá falando, eu tô pensando aqui. Exato. E olha a loucura. Não, esse episódio tá muito... A gente vai sair daqui fazendo amizade. Uhum. Cíntia, tu quer ser a nossa amiga? A Cíntia é a nossa produtora aqui, tá, gente, do podcast, que a gente vai virar amiga agora. Olha só. Talvez, eu tenho... Essa minha amiga, eu acredito que ela é a minha amizade mais longa e que a gente permanece com contato. Eu não tenho a frequência de contato com ela com outras pessoas que tá na gaveta da amizade... Superficial. Superficial. Vamos usar superficial, mas assim, não é que a amizade seja superficial, tá, gente? Sim. É que é um tipo de assunto mais do dia a dia ali, sem a alma junto, né? E eu falo mais com essas pessoas do que com a minha amiga. Reflete sobre isso. Olha só. Não, esse podcast aqui eu vou ter que escutar muitas vezes. Porque muita pecinha tá encaixando aqui. É a coisa do jogo das gavetas, certo? Quando a gente faz essa metáfora, começa a colocar a vida dessa forma que eu trabalhei em terapia, assim, fica tudo, às vezes, mais
eu não vou dizer mais fácil, mas fica tudo mais, como que a gente fala assim, mais claro. É que sai do abstrato, né? Tu consegue ter uma Sai coisa do mais abstrato. Eu palpável. chegava em sessões e foram alguns anos trabalhando. Vamos fechar essa gaveta, Leila? Acho que a gente já já trabalhou, já viu, já... E aí, vamos abrir outra? Não, mas essa amizade, ela tá na gaveta da experiência. E já foi. Foi um livramento, acabou. E a gente tem que entender, porque a gente não pode... É muito importante também, Gabi, quando as amizades se vão, a gente pegar o que é nosso e deixar pra pessoa o que é dela. Porque nem sempre as coisas são de responsabilidade nossa. É uma via de duas mãozinhas. Assim em todas as relações, tá? Mas quando também a gente separa o que é nosso e que a gente tenta trabalhar, evoluir naquilo e deixa pra pessoa aquilo, porque eu não sei se já aconteceu contigo, mas eu já me cobrei por coisas que não eram minhas. Nossa, mas eu falei aquilo e aí a pessoa ficou sem falar comigo meses, mas será que eu fui mal interpretada? Não, é que ela não estava preparada para ouvir o que eu estava dizendo. Ou eu achei que era uma amizade super ampla que eu podia trazer esse tipo de abordagem. Por isso que eu falo, é muito complexo. E aí quando tu pega pra ti o que é teu só e deixa o da pessoa, aí tu vai colocando ali na caixinha, vai ajeitando, e aí tu fica melhor para as próximas também. Que é essa que a gente começou falando. Que dá trabalho. Dá trabalho. E hoje, assim, se tu for pensar... Tem um meme que as pessoas marcam pra sair e ficam arrumados torcendo pra outra pessoa desmarcar. Se tu tivesse que pensar em começar amizades hoje, onde e como se faz novos amigos? Puxa. Porque se a gente for pensar relacionamento homem e mulher... Aí tá, tô sozinha, tô solteira, quero conhecer alguém. Tu vai pra aplicativo, tu sai num bar, vamos dizer assim. Sim. Talvez eu fale boa, não, como é que era? Um bar, um pub, não sei. Tá. Mas eu entendi. Discoteca. Sim, pra noite, a discoteca com vinil, Gabi. Com esse mesmo. Que delícia. Seria, não? Eu não sei, mas eu acredito muito na conexão da vida, pra gente um pouco mais madura, assim. Eu acho que como a gente vai filtrando um pouco mais das relações em geral, a vida vai te conectando com pessoas com propósitos parecidos. Eu também acredito nisso. A com vida vai trazendo. A gente já conversou sobre isso, né? Da nossa dificuldade, não, mas... O nosso critério de se unir a pessoas que pensem parecidos. Sim. E aí, quando a amizade é de casal, tem uma outra coisa também. Vamos lá? Que é a coisa... Tu tá indo por um caminho... Sem filtro aqui, hein, gente? Tá indo por um caminho bacana, tu tá vivendo uma história madura, tu tá... Dentro do tu acredita, tu tá apaixonada, tu tá construindo um caminhar... com valor, com a pessoa que tá do teu lado, e aí tu te encanta por uma nova amizade, aí tu vai, mas a pessoa pensa completamente diferente, tá num casamento em crise, ela tá num casamento, os valores são diferentes, porque... E aí já começa tudo que tu fica, mas é só pra uma cerveja e um churrasco. Tudo bem, que a gente coloque naquela gaveta só do churrasco. Mas quando a gente se encanta, a gente tende a misturar tudo. E às vezes tu tá com um baita problema. Exato. Tu tá com um grande problema. Sabe? Porque aí já não... Tu sabe que eu tenho muita dificuldade de manter esse elo de amizade, assim, vamos dizer, com pessoas que estão numa batida diferente. E eu sou muito casmurra, sou muito chata, eu sou muito séria, muito, sabe? Eu gosto de estar com pessoas que a gente pode conversar sobre questões culturais, com o meu pouco conhecimento de política, entendeu? Eu gosto muito de escutar. Eu sou muito observadora. Então, eu gosto muito de escutar as pessoas. E eu quero me alimentar daquele conhecimento, do que aquelas pessoas têm pra falar. E aí, quando tu conhece uma pessoa que tu tá ali no teu relacionamento, tu tá vivendo a tua vida, tal, aí tu traz pra dentro da tua vida essa outra pessoa que tu conheceu, te encantou, legal, vamos se reunir, vamos. E o assunto vai de contra... Sim. Eu já não tenho a próxima. Sim. Entende? Entendo. Na dureza, assim, eu não consigo, tipo assim... Acontece, tá? E aí eu sempre tenho uma resmungada com o Gabriel. Tipo, ai, que saco.
Sim. Entendeu? Entendi. É nesse âmbito. E eu Sim. preciso melhorar isso. Eu sei que eu preciso melhorar, porque é muito Porque duro pode pra ser, mim. sim, de mas mim. pode ser uma amizade só do churrasco e da cerveja. Mas eu tenho preguiça mesmo Ah, é só, dessa? só nisso Tá. também, E entendeu? te convidar Tipo pra um assim, ó. churrasco não vai dar, então. Vai. Cancelado o churrasco com... Jonatas, não precisa mais. Uhum. Sabe, pensar Sim. em sair da minha. É entendo feio muito. isso. É feio. Não é feio, é teu, é o teu critério, é a tua forma de ver, é o teu, é a disponibilidade do teu tempo para o que tu quer, é o que vai somar na tua vida. Então, mas é isso que a isso. maturidade traz pra gente também, esses vários Cs. Uhum. A gente acho que já falou isso no outro episódio, mas que a gente tome cuidado com o quanto de Cs a gente coloca. Eu falei isso no meu Instagram. Aham. Por que a gente não procura, no âmbito familiar, que a gente fica achando que a gente se basta? Eu e o Jonatas, a gente tá num momento assim, a gente se basta nós dois. Mas aí quando acontece alguma coisa que quebra um pouquinho ali, que tu olha assim, que foi eu falei no Insta, quem me seguiu lá, sobre um velório que eu fui de uma tia, e aí eu encontrei os meus primos, e a nossa amizade Aham. era tão linda, Gabi. Era tão bom quando a gente tava junto. E por que isso... Se perdeu. Pra somar aqui nessa coisa Aham. que a gente tá falando, por que se perdeu? Por esse excesso de a gente se basta, talvez, ou essa preguiça de marcar alguma coisa no final de semana? Nossa, mas tem que ir lá. Só de pensar, a gente tem que chamar no WhatsApp quem quer o quê, que cerveja tu toma. Sabe? Mas aí, frente ao sentimento causado naquele reencontro, eu falo... Eu tive, nesse dia, um reencontro com meu padrinho, que fazia 10 anos que a gente não se via. Ele sempre foi um cara muito presente na minha vida, mas com o falecimento dos meus pais, a gente se afastou, assim, não sei por quê. Minha madrinha é minha seguidora. Senhorinha, vai lá, curte tudo. E eu acho que aquilo me dava um certo... um acalento, assim, no coração, de saber que ela tava ali, sabe? Que eu não tava tão ausente. É quase que uma permissão de pelo menos manter. ela me via nos stories. Eu disse assim, ai, tudo bem, eu não vou lá, mas ela tá me vendo aqui. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? E quando eu encontrei eles, vá e vim, choro agora. E quando eu encontrei ele, Gabi, depois de tantos anos, aquele senhor eu fico pensando, o que a gente tá fazendo? É isso que eu tava pensando, o que a gente tá fazendo da nossa vida? Esse automático que a gente tá entrando, que eu falei, como eu pude achar que eles estão próximos a mim pela minha rede social, quando naquele abraço ali eu senti algo que, nossa, eu tô levando comigo agora, é como se eu tivesse sentido ele aqui. Ele chorou, a lágrima correu, eu disse pra ele umas 10 vezes que padrinho, eu te amo, eu te amo. E por que a gente não fez isso? Por que eu não fiz isso antes? Por que eu deixei esses 10 anos? Sim. Né? E os meus primos ali, a gente abraçou e falou, nossa, mas a gente... Teve uma prima que falou, vamos se reunir? A gente era tão feliz quando a gente se reunia. A gente era tão feliz quando a gente se reunia. Sim. E aí porque dos primos é amizade também, por isso que eu trouxe, né? E aí, será que se a gente era tão feliz, por que a gente não faz isso de novo? Não é um desejo de voltar num tempo que é uma mistura de coisas, de necessidades. Mas por que a gente não faz, né? Não. E tu percebe que de um tempo pra cá, os encontros, parece que a gente via tanto, vamos falar de 10, 15 anos atrás, era tudo tão comum, domingo, casa cheia, todo mundo, aquela... Parece que a gente vê cada vez menos isso, né? Um encontro com os amigos, junto com tudo que a gente tá falando, parece que tá ficando tudo tão assim, cada pessoa no seu pequeno núcleo, cada família no seu... Será que é esse excesso de Cs que a gente anda colocando? Essa preguiça demasiada que tá vindo? Eu vou ainda assim apontar, eu falei que a gente não deveria achar um culpado, né? Mas que, na verdade, é a nossa falta de atitude, de movimentação para acontecer. Mas acho que a internet tem né? muito porquê, muitos dos porquês estão ali, sabe? Porque, vamos pensar nessa galerinha nova, assim, adolescente, vamos lá, eu tenho um sobrinho de 13 anos. Será que ele vai ter essa questão das amizades? Ou será que já é tudo muito digital? Não te duvido que daqui a pouco os encontros não estejam sendo online. Abre uma sala no Meet, no Zoom. E galera, vamos se reunir. E fica ali falando bobagem. Sim. Porque depende dos pais pra ir, porque não sei o quê, porque eu tenho que ir, isso, aquilo, meu pai não pode.
Tá, então vamos se encontrar numa sala virtual. Uhum. Olha o perigo. É. E assim, ó, Leila, você estava falando das tuas amigas, né? E aí eu imagino o quanto de bem-estar não promove naquele momento do encontro, de estar lá, né? Que vocês Sim. esquecem do mundo. E isso tem uma relação fisiológica, né? Uhum. Que libera muito serotonina, né? Que é um hormônio da Interessante. felicidade, do bem-estar. Então, quantas vezes a gente vai e acaba tomando medicação, né? Antidepressiva. E tá tudo bem, Aham, precisa. sim, sim. É para ser usado. Mas quantas doses de serotonina fisiológica, né? Essa liberação natural que a gente não tá evitando, né? Deixando de ter, de sentir. Por exemplo, encontro com as amigas. Tu tem, né? No ritmo de vocês. Eu não tenho. Olha só que loucura. Sim. Eu não tenho essa descarga de prazer que tu tem naquele momento que tu tá com elas. E não tenho por uma escolha minha. Sim. Sim, é interessante. E eu faço sem saber que isso é um... Mas é algo que vai te dar uma bomba de bem-estar, de Vai. liberação hormonal, entendeu? E aquilo te alimenta, te dá a força pra te passar os próximos Sim, dias. Eu tenho sim. certeza que tu te alimenta daquela memória, daquele encontro. Muito, muito. São horas que é muito difícil explicar. Que eu sou eu ali, que é só nós três, todo o resto ali, Uhum. sabe? É só aquele momento único. E uma coisa boa, eu consegui passar isso pro meu filho. Uhum. Acho importante pontuar também, sabe? Porque ele cresceu conosco, assim, eu e meu ex-marido, a gente dando muita importância, ele via a avó também. E o meu filho, ele mantém o mesmo grupo de amizades fiel, ele tem novas também, desde a 6ª série, quando ele foi estudar num colégio novo, ele fez um grupo de amigos e ele mantém até hoje, ele tem 27. Uhum. E não sei se é todas as quintas, ou uma sim, uma não, eles se reúnem, Nossa. é rigoroso. Eu já quis fazer coisa com ele, né, na quinta, falou, não, na quinta a gente se reúne com os amigos, é esse grupinho. Aham. Que eles vão pra casa de um, fazem um churrasquinho deles, sem as namoradas, é um grupo fechado, onde eles vão se conectar com eles. Uhum. Não tem rede social, não tem nada, é só esse sentimento que ele Sim. vai em busca e talvez ele nem saiba, que é isso que os amigos trazem pra ele. E eu acho tão bonito, sabe? Porque eles se conhecem desde que eles são crianças, eles se construíram juntos. Ninguém precisa impressionar ninguém ali. Ai, Gabi, é né? isso. É isso. Ninguém precisa, é isso. Com as meninas é isso. A gente não precisa impressionar uns aos outros. Deve ser isso que ele sente também com os amigos. Eles são os mesmos meninos da 6ª série, crescidos, que estão ali. Nossa, deve sair cada piada ruim nessas coisas. Homens que não saem da 5ª série se reunindo com 30 anos, né, Gabriel? Sim. Mas eu acho tão rico, sabe? Que, primeiro, que ele conseguiu manter. Isso. Uhum. E o meu filho também teve várias mudanças ao longo da vida, né? Ele foi morar em Goiânia, teve a separação, ele se distanciou daqui. E ele conseguiu, ao longo de todos esses anos, nutrir essa amizade com os que são... Hoje o sócio dele é um desses amigos da 6ª série. Que interessante isso, né? Acho que bom para quem tem filho também conseguir passar isso, o valor da amizade. Eu acho que tem muito a ver também com... Mas daí quando eu ia falar que, assim, de repente tem a ver com criação, porque a tua mãe era de muitas amizades, né? É. A mãe minha não era fácil de se relacionar, mas as que ela tinha é o seguinte, ó. Vem que é comigo. E a minha mãe e meu pai já foram pessoas que já não tiveram muitas amizades. Mas aí tu trouxe da tua irmã. Né? Mesma criação, mesmo ambiente. Criação. E teu pai era de muitos amigos? Não. Ah, então... Meu pai era bem reservado, policial, aquela coisa mais comedida, Sim, contido, precisava sabe? manter um certo sigilo. Ele, mas sempre muito familiar, assim, o irmão dele, que é o meu padrinho, era o grande amigo ali dele. Poucos amigos. Poucos amigos, bem poucos. E a minha mãe já era essa mulher mais intensa, assim, de conhecer o hoje, quando ela vai passar um tempo aqui em casa... Porque ela tá se mudando. Assim, a minha irmã tá ouvindo, meu irmão, sabe quantas vezes? Conheci a Marina ontem, ela tá sem casa, ela vai ficar 3 meses Meu aqui. Deus. Tu não tem ideia de quantas decepções ela teve. Sim. Em relação a essas pessoas que passaram na vida dela, sabe? Mas ela viveu, ela se jogou, ela acreditava, né? A gente pega isso um pouco mais polido, assim, um pouco mais desconfiado, um pouco mais com terapia.
Boa. um pouco mais uma terapia. E aí consegue fazer melhor, né? Que a gente é uma versão melhorada dos nossos pais também, né? Sim. Trazer o que veio deles pra conseguir melhorar. E eu vejo que o meu filho é uma evolução minha e da minha mãe. Isso Porque quando tu falou, por isso que eu tantos trouxe anos, esse questionamento. Então, interessante. E é importante isso que tu falou, pra quem tem filhos, Sim, né, sim. de estimular, porque... Essa amizade, pra mim, ela tá muito também no meu dia, assim, no meu cotidiano, assim. Quando eu penso... Eu tava falando sobre decoração no Instagram, dia desses. Minha casa é pequena, tu conhece. E uma das prioridades na nossa casa foi um espaço gourmet, pequeno. Mas por quê? Porque pra mim receber era tão importante quanto o resto da casa. Eu nunca tinha feito essa análise, tá? Foi trazendo um assunto que eu comecei a refletir. O quanto pra mim isso é importante. O quanto as pessoas vão na minha casa, Gabi, naquele pequeno espaço. E maravilhoso espaço. E não querem ir embora. Aham. É uma acolhida. Na praia agora é a mesma coisa. O que nos encantou na casa da praia, na simplicidade da casa da praia, foi um espaço gourmet nos fundos, que eu só pensava assim, a gente já bota umas poltronas aqui embaixo da árvore. Sim, já visualizando as pessoas, a interação. A gente tem que botar um sofá aqui, não, porque daí as pessoas sentam aqui. Agora o Jonas já foi lá, já colocou um toca-disco, um preparatório para viver momentos de amizade. Familiares também, claro. Mas de amizade, de convívio. Então, tá em mim já. Eu só preciso trabalhar a forma. Mas essa coisa de ter pessoas, de receber pessoas, ela tá no meu... DNA. Quando eu penso, fazendo essa reflexão da decoração, isso me veio assim, sabe? Eu criei um espaço para... Sim, tu já decora criando o espaço para receber, para acolher. E é automático. Uhum. É automático. Tem 4 lugares, não, mais 2, a gente já tira essa cadeira aqui de baixo, que ela abre e fecha. A gente Tu quer ver uma coisa? Olha a diferença. Lá a gente trocou a louça de prato, xícara do dia a dia. E aí fomos comprar e eu peguei o quê? 2 de cada. Ora, somos em 2. E o Gabriel assim, vamos pegar mais 2, pra, né? Se for receber, deu... não vai ninguém lá em casa. Se for receber, daí qualquer coisa a gente põe as canelas, ou sei lá, outra louça, enfim. O pensamento já é 2. Sim. Talvez porque eu tenho tudo 16 na praia. Como é que é o tamanho? Tudo de... Terezinha. Dona Terezinha. Eu tenho olha aí. tudo 16. A gente começou a montar a casa da praia, nós somos 2. Mas a gente já pensando... taças eu tenho 16, talheres eu tenho 16, prato eu tenho 12. Mas aí a gente pede emprestado, mas sempre foi pensando no coletivo. O número é 16. O número é 16. O número é 16, porque a gente somou assim, basicamente, se toda a família for, são 16. Então eu já fiz para que... lá na Leila não tem. Tem, pode ir que eu quero vocês lá. Eu vou bater lá, hein? Agora com aquela lareira maravilhosa, aquela sala super acolhedora, eu vou bater lá. Leila, olha só, eu tô sem casa, eu vou ficar uns 3 meses aqui, tá, dona Terezinha? Mas pra te ver como isso tá no meu DNA. Total. Imagina, 16, Leila. 16. Porque juntando todo mundo, minha galera de Goiânia, mais a gente ali, são 16. Então não tem essa de não vai dar lá na Leila. Pode ir que vai dar. Lá em casa tem pra vocês. E 12 ali dos pratos, das coisas, porque preparado já, sabe? A taça. Essa assim, mulher não existe. Mas isso tudo... Gente, eu tô fazendo essa reflexão sobre a praia e os 12 e os 16 agora. Nesse episódio que a gente tá falando de amizades. Porque o pensamento no mais coletivo, né? Sim. Já é um pensamento no coletivo. No coletivo. E aí a gente tem que se desapegar pra gente fechar todo esse bate-papo nas tentativas das novas relações. Isso. Cuidar pra gente não se fechar nessa preguiça, nesse a gente se basta, e isso não acabe sendo um fator de falta. Né? E só percebe depois, assim. Não quero, não sei se preciso, não sei... Porque... Dá pra gente criar mecanismos e filtros para se proteger de relações que não sejam duradouras e dá pra gente tirar muito proveito de relações mais rasas, mais superficiais. A gente é que tem que saber como conduzir. E para nós, mais maduras, isso fica até mais fácil. Sim. Né? E talvez seja um momento na maturidade que a gente mais sinta falta. Que daqui pra frente, Gabi, as relações humanas, elas vão vir como um curativinho, assim. Como um band-aidzinho num final de semana lá, que a gente tá meio
Vamos lá na Gabi, vamos Sim. almoçar com... Bate aquela vontade. vamos fazer alguma coisa, vamos chamar quem? Vamos fazer uma comida gostosa, né? Eu que cozinho, vamos encher essa casa. Uhum. E aí, aquele pensamento lá que corta, que diz, nossa, mas que chato, ai, trabalheira, porque a casa vai ficar suja, porque não sei o quê. A gente é que tem que ir banindo. E não esquecer das antigas amizades, de nutrir, de buscar, de regar, de chamar, de marcar alguma coisa, de se fazer presente. Porque é isso, porque senão a gente desgasta, a gente nem sabe por quê. Né? Sim. Não, tu viu que eu tô aqui, ó. Gente, eu vou Vamos fazer novas amizades. muito Currículos esse para podcast. amizade da gente, né? Pode mandar aí, gente. Preenche, quero ser amiga da Gabi ou da Leila, das duas. Preenche o formulário, preenche o Forms. Então é isso, eu acho que para fechar esse bate-papo gostoso da gente aqui, essa reflexão da gente tem que nutrir, a gente não pode deixar a rede social, o WhatsApp, essa vida maluca, esse monte de compromisso ficar num lugar Engolir, né? que não é dele, né? A gente é que coloca a prioridade naquilo que a gente está fazendo ou não, a gente é que define as nossas prioridades. Cuidar com amizades que não vão nos nutrir também, mas segurar um pouquinho o olhar, menos criticidade, porque a gente pode colocar numa gavetinha só do churrasquinho e da cerveja e pode ser muito bom também. É que eu, por sentença, eu me jogo. Eu conheço hoje, igual minha mãe, né? Sim, eu já conto tudo. Ah, mas a pessoa me julgou. Claro, mas porque tu falou, criatura? Era só uma cervejinha? Né? Eu era muito assim também. Quando eu começava uma relação de amizade, já saí falando tudo. Aí aquela amizade ia ser da gaveta. Agora eu adorei a história. Vou usar pra mim essa história da gaveta. Foi meu psiquiatra, doutor Érico, que me trouxe isso. Essa amizade ia ficar na gaveta mais superficial. E aí eu tinha falado tudo da minha vida íntima, da minha parte, né? De coisas que não precisava. E aí brigava e eu ficava morrendo de vergonha. E, tipo, tentando, né? Esquecer que eu tinha me aberto tanto. Mas eu era muito assim. E com o tempo, foi passando, eu fui entendendo que não, né? Não é pra todo mundo que tu pode falar tudo. Mas acho que isso é normal até da adolescência, da juventude, Claro. Da parte mais jovem, mas ainda sem muita maturidade, que tu faz e fala tudo da tua vida. Não pensa que tu tem que te preservar algumas coisas. Mas hoje em dia eu não falo pra ninguém nada. Aí tu vai guardando. Aí tem que pagar pra fazer a terapia. Sim. Tomar um antidepressivo, e é isso. Colocar o verdadeiro peso na palavra amigo. Se banalizou muito também, pra gente fechar. Hoje todo mundo é amigo. Amiga. Amigo é sinônimo de amor, de dedicação, de cumplicidade, de respeito, de não julgamento. De novo, a tabela das amizades, né? Mas esse amigo que a gente tá falando aqui, gente, agora, pra fechar, se a gente tem esse amigo de verdade, com todos esses que eu falei agora, os adjetivos que eu falei, de, né, cumplicidade, a gente tem que preservar, são riqueza, amizade é riqueza da vida. Isso aí. É riqueza construída, é riqueza que muita gente não tem, né, não consegue, e a gente, se consegue, tem que ficar aqui, ó, guardadinho, nutrido, porque faz bem, de verdade. Né, amiga? É isso. Obrigada pelo episódio de hoje. Espero Muito que vocês bom. tenham gostado. E se quiserem comentar aí sobre amizades superficiais, profundas, tá sempre aberto, né? Pra gente Isso aí, depois bater um papo nas nossas redes sociais. Tem os comentários ali embaixo aqui do episódio, pra quem escuta no Spotify, acho que no YouTube também, né? Tem a parte de comentários. Entra ali, comenta, interage com a gente, dá a tua opinião. Somos boas amigas, tá? Nos conta ali um pouquinho, se tu achar que é uma amizade superficial. Alguma coisa, se achar que dá pra aprofundar mais também. Tá sempre aberto, inclusive para que vocês tragam sugestões de temas pros próximos episódios. Boa. Beijo, gente. Até a próxima. Até.